A Feira Nacional da Reforma Agrária aconteceu aqui em São Paulo, foi um super sucesso e é interessante, né? A gente comentou na semana passada, foram 5 anos sem essa feira, sem a realização da feira, por conta de problemas até com a gestão Dória, que não permitiu que a feira fosse realizada ali no Parque da Água Branca. Ela voltou com uma super expectativa, o pessoal estava animadíssimo, né? Eu vi aqui nas minhas redes todo mundo muito animado para participar da feira, e foi um sucesso. Ela aconteceu, muita gente falando bem, comprando os alimentos, e tudo isso, né, Fernando, às vésperas de uma possível instalação de CPI contra o Movimento Sem Terra ali no Congresso. Então é um sinal muito positivo essa adesão à feira e inclusive eu comentei isso na sexta-feira, foi na sexta? Eu não sei se foi na sexta, com a mídia falando muito bem, né? A mídia dando um grande destaque, a grande mídia, a mídia corporativa dando um grande destaque para o que estava sendo essa feira da reforma agrária. Existe nesse momento, Thalita, uma disputa de narrativa muito forte, né? O MST está no centro dessa disputa de narrativas muito forte, ou seja, há uma tentativa de criminalização do MST via parlamento, através do processo da CPI do MST, há uma tentativa de, vamos dizer assim, de se afastar do MST por parte de algumas figuras do governo Lula, inclusive aí com ações muito diretas, terríveis ações, né, como proibição da presença do MST em determinadas situações, e nesse processo todo, o MST, que vem crescendo muito e tem crescido muito nas últimas décadas, se deu conta que precisa ganhar essa narrativa, precisa não se permitir deixar ser criminalizado, como tinha sido lá na década de 90, início dos anos 2000. E então, todo esse trabalho de mostrar o MST não só como um movimento social, com uma causa perfeitamente justa e legítima, mas como também um grupo de pessoas que trabalha, que tem sentidos, que tem existência, que tem tempo, que tem ações e vontades para um determinado objetivo de Brasil, uma ideia de Brasil, é um trabalho extremamente importante e necessário nesse momento, né? É uma pena que a gente, infelizmente, tenha que fazer isso no meio dessa disputa que vem ocorrendo dentro das instituições brasileiras contra o MST. Já era a hora da sociedade brasileira perceber que movimento social não é criminoso, seja ele qual for, desde que a causa seja correta, a causa seja justa e os meios estejam efetivamente contemplados dentro daquilo que a sociedade entende como legítimo e justo, o movimento tem todo o direito de existir. Está na hora do Brasil parar de ser preconceituoso, especialmente com aqueles que lutam para ter um pouco mais de, vamos dizer assim, um pouco mais de acesso aos recursos desse Estado brasileiro. Que venham mais dessas manifestações do MST e que a gente aprenda como sociedade e como governo a entender o direito das pessoas de se manifestarem e de buscarem, sim, transformações sociais a partir das suas necessidades. Genial, essas imagens tão maravilhosas, a gente viu ali trechos dos shows que aconteceram durante os 4 dias, os alimentos ali expostos, muito bacana, o pessoal todo feliz, e a comunicação do MST acerta muito, né, porque há uma humanização muito grande quando você realiza a feira, quando você mostra a que se destina essa reforma agrária, né, a produção desse tipo de alimento, que chega tão fácil, durante a feira, pelo menos, nas mãos dos consumidores. Acho que a comunicação do MST tem acertado muito quando tenta, de fato, humanizar o movimento social, como você coloca. Acerta muito, mas veja só, não é humanizar o movimento, né, mas humanizar a imagem que a sociedade fazia do movimento, que o movimento é sempre composto por pessoas. Na década de 80, o problema é que na década de 80 nós tínhamos uma mídia que de alguma maneira transformava o MST num campo de treinamento de pessoas cujo objetivo era destruir a propriedade privada, a família, e a comunicação do MST vem trabalhando muito bem para fazer essa transformação. Vamos lembrar que não é só a comunicação, né, Thalita? Porque senão fica parecendo que é uma coisa frágil e falsa.
Mas durante a pandemia, o MST foi, eu acho que o movimento social que mais doou alimentos às famílias necessitadas no momento em que o Brasil mais precisava, em que, em realidade, o bolsonarismo se fechava em copas para tentar não ajudar a sociedade e Paulo Guedes defendia que as pessoas deveriam morrer em função do Covid, o MST ia às ruas para fazer doação de toneladas e toneladas de alimentos produzidos por essas famílias. Então, não é uma comunicação, um processo de comunicação distanciado de uma prática. Não. É um movimento social que tem nos ensinado a como transformar a sua prática social em um discurso real na sociedade e como utilizar os meios de comunicação a seu favor. Eu tenho a impressão, Thalita, que diante de tudo isso, essa CPI do MST vai acabar encontrando coisas impressionantes. Vai acabar tendo que, no final, dizer que talvez o MST seja um dos movimentos sociais mais importantes de toda a América Latina e talvez de todo o mundo. Sabe que eu vi uma entrevista do Stedley na Folha de São Paulo falando sobre essa CPI, a possibilidade de realização dessa CPI, e ele diz isso, que se a CPI for acontecer, que ela seja usada de palco para mostrar para as pessoas o que é o MST, porque ele não tem nada a esconder. Então, mostrar essa produção, mostrar como ele tem enfrentado dificuldades e como ele tem ajudado a sociedade como um todo nessa distribuição de alimentos. Achei muito interessante essa entrevista do Stedley na Folha de São Paulo, muito bacana, e pontuando isso, que se acontecer, que seja para mostrar de fato o que o MST faz e dar publicidade à produção do MST e ao trabalho do MST. Muito interessante. Vai ser uma CPI muito lutada, porque o objetivo vai ser desvirtuar efetivamente o que é o MST por parte da oposição. E aí é que nós vamos precisar um pouco mais de cuidado do governo para proteger isso, para que a gente tenha uma ideia, para que a gente possa formar com a CPI uma ideia correta do que é o movimento. Porque a gente vai ter aquela guerra de narrativas como sempre, né? Como foi a CPI da pandemia, da Covid, a do MST tende a ser também essa disputa de narrativas.